Olá pessoal, bem-vindos ao Sutilezas da Plástica, um canal de podcast para você que está pensando em fazer cirurgia plástica ou é apenas um curioso sobre o assunto, quer saber mais sobre os temas de cirurgia plástica. Hoje, especificamente, vamos falar sobre abdominoplastia em âncora, que é uma cirurgia muito realizada em pacientes que tiveram grande perda ponderal. Se você quer saber um pouquinho mais disso, fica com a gente. Meu nome é Igor Rocha, sou cirurgião plástico em Florianópolis e comigo hoje, como em todas as vezes, o meu colega, amigo, irmão, camarada, Dr. Wagner Santos. Se apresente, Wagner. Eu sou Wagner Santos, sou cirurgião plástico daqui de Florianópolis. Somos sócios, operamos junto, cada um com seu consultório privado, né, Igor? Boa. E hoje a gente vai falar de abdominoplastia em âncora. Nossa, um termo que ninguém vai entender o que é, né? Exatamente, Então em vamos âncora, explicar isso o com que calma, é isso, né? É. Ótimo, beleza. A gente já falou de abdominoplastia, né? Se você procurar lá no começo, nos primeiros episódios, a gente falou sobre lipoabdominoplastia, que é uma cirurgia bem realizada também. Hoje a gente tirou um dia especificamente para falar sobre em âncora, que é quando tem, além daquele corte na parte inferior do abdômen, tem um corte na parte central. Então a cicatriz fica parecendo uma âncora mesmo, fica aqui na parte do meio, aqui do tórax para baixo, aqui até lá no pubis, e lá embaixo aquele corte de abdominoplastia, que é aquela linha lá embaixo, né? Se a gente conseguir, dá até para botar na imagenzinha ali uma figurinha, ilustração, uma de repente, ilustração uma para os foto, pacientes né? entenderem ali o que é a abdominoplastia em âncora. Mas né? basicamente, fundamentalmente, a gente está falando de uma plástica na barriga. Exatamente. Nesse caso, é uma variação da cirurgia tradicional, que é a abdominoplastia, que é aquela cicatriz lá embaixo. Agora a gente tem uma vertical, né? Essa ela é mais indicada para pacientes que tiveram grande perda ponderal, geralmente acima de 50 quilos, por aí, aqueles grandes obesos que perdem, né? E aí você tem que tirar não só a parte inferior do excesso de tecido, quanto a parte medial ali, né? Eu costumo dizer que é uma troca, cicatriz versus contorno. Né? Então, às vezes a gente Isso precisa... foi eu que te ensinei, né? Eu É, costumo não. dizer, pô, Igor, Não, cara, reconheça a Wagner, fonte, né, Igor? vamos combinar que isso aí não é uma frase sua, né? Agora bem. tu é o criador. Original. Cara, na vida nada se cria, nada se transforma. Tudo se transforma, né? Tá certo. Não, mas assim, ó, falando da questão da cicatriz vertical, que é o que diferencia essa cirurgia para outra abdominoplastia, acho que a cirurgia plástica da barriga, abdominoplastia, a gente tira a pele nesse sentido. Tu já descreveu. A ideia de fazer uma cicatriz no meio da barriga é para a gente fazer esse vetor, que é um vetor diferente. Com isso, quando o paciente tem muita sobra de pele, se eu faço só isso aqui, o resultado ele é limitado, né, Igor? Claro, melhora. Melhora. Melhora a questão funcional do paciente, a dificuldade com higiene, que é muito comum para quem tem o abdômen avental grande, né? Melhora, mas esteticamente não fica tão legal. Por outro lado, se eu associo essa cicatriz no meio, eu consigo agora dar cintura também para esse paciente. Claro, às custas de uma cicatriz, que se a pessoa usar uma roupa pequena, roupa de banho, né? Vai ser aparecer. Visível, não tem como negar isso, né? Essa cicatriz, ela é um estigma, então é uma cirurgia que é bem menos realizada. Ela é mais realizada mesmo em pacientes que têm grande perda ponderal, ao ponto de que você olha ali e a parte central vale a pena a cicatriz. Porque se você não fizer, vai ficar um bico ali, né? Aquela, tipo uma quilha aqui no meio, Tipo né? uma quilha, é verdade. Uma quilha aqui no meio. Então aí você acaba trocando a cicatriz ali. Mas realmente é uma cirurgia que quando você fala na cicatriz, a maioria fica meio desencorajada. Eu, particularmente, quando tenho grande perda ponderal, eu prefiro essa cicatriz do que aquela quilha ali no meio do abdômen, né? Ela pode ser feita também com ou sem lipoaspiração, né? Aí vai muito de paciente para paciente, quanto ele tem de gordura. Normalmente esses pacientes que perdem bastante peso assim, ainda tem alguma gordurinha localizada e tal, dá para dar uma lipo, mas é uma lipo bem menor do que a gente faz quando é só a abdominoplastia em si. A gente já falou sobre lipo de forma exclusiva, mas a lipo como complementando a abdominoplastia. De uma forma geral, na plástica da barriga, já falamos no outro episódio, basicamente os fundamentos são os mesmos, a gente quer tirar pele que está sobrando, a gente quer tirar a gordura que está sobrando também, através de lipo, e a gente quer fazer um reforço do músculo da barriga, da mesma forma que fez na outra cirurgia. Aqui tudo continua igual. Tudo igual. Então, a lipo ela vai dar mais contorno, né, para o cirurgião,
Não é obrigatório, né, Igor? Não. Lipo aumenta o tempo cirúrgico, Exato. tem as complicações que são específicas de quem faz uma lipoaspiração, mas de uma forma geral, né, Igor, para contorno, paciente saudável, a gente costuma indicar, Costuma né? indicar, faz uma lipo às vezes de menor volume ali, só para dar um contornozinho, né? Mas a gente costuma indicar assim para boa parte dos pacientes, né? E a cirurgia em si, ela é, tirando a cicatriz que tem a retirada do meio, é basicamente igual. O que muda um pouco, eu acho, um pouco não, acho que o que mais muda ali é a questão do umbigo, né? Que nessa cirurgia especificamente dá para usar o mesmo umbigo e fazer uma técnica aproveitando o umbigo, recortando ele, ou fazer um neo-umbigo, que daí você arranca fora o umbigo original e aí cria um novo umbigo com excesso de pele, fazendo uma aplicatura, dando uns pontos no tecido abdominal lá embaixo para formar um umbigo novo, né? Que também fica muito legal e muito bonito. Varia muito daí sim, tem que avaliar bem o paciente, porque tem paciente que não é indicado fazer isso, que o umbigo dele fica melhor, e tem paciente que o umbigo dele não vai prestar se você deixar ele ali. Daí tem que arrancar mesmo. É isso e aí é muita avaliação individual, né? Então é uma das coisas que muda, eu acho que mais muda, porque na abdominoplastia, no geral, nós, né? Igor, eu sei que tu também faz esse tipo. A gente geralmente aproveita o umbigo e só faz uma neo-onfaloplastia, né? Eu, particularmente, tenho tido bastante essa cirurgia no hospital universitário, né? Como o perfil de paciente acaba sendo um pouquinho diferente. E vou te dizer que, atualmente, eu estou aproveitando o umbigo do paciente. E aí, claro, a pele que sobra, que fica ali, a gente acaba acomodando ao redor do umbigo original. Mas é bem isso aí que tu falou. Tem que avaliar caso a caso, não tem regra absoluta, né? Sim. E acho que o mais importante para falar dessa cirurgia é: tá disposto a uma cicatriz para ter contorno ou não? Não quero que fique aparente, porém vai ficar um contorno talvez mais cheinho, né? Mais gordinho ainda, né? Outra coisa importante, eu costumo botar dreno, né? Que é uma cirurgia que a gente tem um descolamento muito grande. Você tem que descolar todo o tecido abdominal, aquele excesso de pele. Faz um pouco de lipo às vezes, então pode formar o seroma, que é o acúmulo de líquido na região operada ali, né? E aí, para tirar esse seroma, esse líquido, a gente bota o dreno para drenar ali. A gente vai ter um episódio só falando sobre complicações. A gente vai trazer um dreno aqui, mostrar direitinho, vai mostrar, né? enfim, para vocês terem uma boa noção do que é o dreno. Eu costumo colocar, e se eu faço lipo nas costas, coloco o dreno nas costas e na frente, né? Acho que você também... Sim, eu também sou um defensor, do dreno, que não também é um tema de discussão na cirurgia plástica, porque tem cirurgião que se vende como, não precisa dreno, e quem usa não sabe o que está fazendo. E não é bem assim, né? Toda vez que a gente corta a barriga, né, o descolamento, como tu falou, é muito grande, então a gente acaba fazendo um trauma, uma lesão dos vasos linfáticos. Esse líquido vai acumular no espaço onde a gente descolou, e se não tiver o dreno, a gente vai ter que, no pós-operatório, ao longo das semanas, ter que espetar o paciente no consultório para tirar líquido. Então, o dreno acaba sendo um inconveniente ali na primeira semana, né? Que costuma ficar uma semana, né, Igor? É uma sanfoninha, né? Com um caninho que fica conectado à parte de dentro, que a gente descolou, e fica preso com fio, né? O paciente, se puxar, ele vai sentir um beliscãozinho, então acaba ficando esses 5 dias, 7 dias aí, né? Bom, basicamente o pós-operatório é semelhante ao da abdominoplastia, tem que usar a malha, né? Aí a malha, o período varia, 30, 60 dias, enfim. O andar encurvado também eu gosto, né? Os primeiros 15 dias, principalmente ali, um pouquinho mais dobradinho, igual eu costumo dizer que é uma velhinha de bengala, aquela velhinha corcunda que anda de bengala. Como é que ela anda, Igor? Ela é meio velhinha assim, né? Então ela vai. Esse corcundinho, assim, essa inclinação, leve inclinação, eu acho que ajuda ali a diminuir a tensão da cicatriz no começo ali, né? Então tem essa questão da posição. Para dormir também eu gosto que durma com a cabeceira mais elevada, então com as costas mais uns 3, 4 travesseiros nas costas, às vezes aqueles triângulos. Tem uns triângulos de apoio, eu acho bem legal aquilo. E botar uns travesseiros abaixo do joelho também, para dobrar bem, para dormir mais confortável, sem forçar, sem gerar tensão na cicatriz. Eu gosto disso, né? Não, acho bem importante essa questão do pós-operatório.
não só o âncora, mas abdômen convencional, a gente tem essa preocupação. E queira ou não, é meio chatinho. É uma cirurgia traumática, né? A pessoa se move com dificuldade e tudo mais. Mas é importante lembrar que falei aquela vez e repito. O paciente em pós-operatório não está doente. Então é importante, é fundamental que ele saia da cama e faça pequenas caminhadas encurvadinhos, segurando os 2 drenos no quarto. Fica ali caminhando, porque queira ou não, a gente tem uma outra preocupação, que é a questão de trombose. Isso. Né, nas pernas, e essa trombose nas pernas pode virar uma embolia pulmonar. Então, caminhar no quarto, fica um dia no hospital, dorme, alta no dia seguinte, chegou em casa, já tem uma pequena rotina, que é o de caminhar encurvadinho segurando os drenos. Né? É meio chato, sim, mas é bem importante para que o pós-operatório seja, né, seja suave. Né? É fundamental também a caminhada, eu estimulo bastante. Inclusive, nossos pacientes, a gente deixa, enquanto ele está internado, a gente deixa até a bota pneumática com ele no quarto, ele fica até alto, para aquela botinha, a bota pneumática, para quem não sabe o que é uma bota que a gente coloca antes de começar a cirurgia, e ela fica inflando e desinflando, massageando as pernas para fazer o sangue circular, que simula como se você estivesse andando ali para o sangue estar sempre circulando e não ficar parado. Isso reduz a chance de trombose, enfim, de embolia. Então a gente deixa isso com os nossos pacientes até a alta, porque depois da alta, supostamente ele vai caminhar. E eu costumo dizer que cirurgia plástica não é doença, então o paciente não precisa ficar acamado. Então, vai caminhar, sim. Vai caminhar. Isso não vai mudar porque é em âncora, porque é abdominoplastia normal, então ele vai ter que caminhar. Isso é super importante em qualquer pós-operatório, tá? Não só de plástica, né? Nas outras também. Enfim, além do dreno, a gente usa a malha e eu também gosto de usar o taping, né? O taping é outra coisa que envolveu lipoaspiração, envolveu descolamento, na verdade em tudo, né? O que é o taping, Igor? Conta pra nós aí. O taping é aquela bandagem elástica, aquelas fitas, já viram aquelas fitas coloridas que o atleta bota no ombro, no joelho e tal? Então a gente usa assim na plástica para acelerar, auxiliar no pós-operatório. O tape ele ajuda a diminuir o inchaço, diminui os roxos, ele diminui um pouco a dor e, consequentemente, ele acelera a recuperação. Ele é bem importante, é um aliado que surgiu aí nos últimos anos na cirurgia plástica e eu acho bem importante nessas cirurgias, principalmente as que envolvem lipo, né? Eu gosto de colocar o taping, né? Então a gente falou que fica ao longo da primeira semana, também, mais ou menos, assim como né? O dreno, o paciente sai empacotado na primeira semana com uma rotininha de caminhar ali com dificuldade. A primeira semana é mais chata, de abdominoplastia. Na cirurgia, tanto de abdominoplastia quanto abdominoplastia em âncora, é a mais chatinha, porque tem o dreno na posição. Depois, a vida que segue é tranquilo, assim. Mas ninguém se arrepende, né? Mas nessa primeira semana, Igor, o paciente toma banho? Novamente, banho é vida. Igor, na minha rotina, banho é vida. Tá certo. Tem que ter banho, cara. Não, porque o paciente depois de cirurgia fica sua, aquela malha o dia inteiro ali, e às vezes fica aquele mal-estar e tal. Um banho, ele dá uma renovada, realmente o paciente até fica mais disposto e tal. Então, eu estimulo meus pacientes a tomar banho no dia seguinte, depois da cirurgia. Você tira, limpa, lava. Tira a malha, né? Tira a malha, tira tudo. O taping não precisa tirar. O que eu recomendo, às vezes, quando tá com taping em abdômen e tal, é pegar aquele papel filme, enrolar ao redor ali do abdômen, ali, enrola igual você enrola alimento para não molhar tanto, e aí pode tomar banho, depois tira o papel filme, joga fora, e aí e se molhar o tape também não tem problema, é só passar o secador, tá tudo certo. Mas basicamente o pós-operatório seria esse. Atividade física, tu libera com quanto tempo? Bom, para abdominoplastia em âncora, né? É uma cirurgia que exige... eu sou conservador, né, Igor? Em relação a pós-operatório, eu costumo... Tem algumas regras gerais, mas preciso individualizar. Mas de uma forma geral, primeira semana, de jeito nenhum, o paciente não vai nem querer. Segunda semana, a gente já tirou taping, a gente já tirou os drenos e provavelmente ele vai começar a fazer drenagem linfática, que é aquela massagem, uma pessoa, né, faz através de movimentos manuais a drenagem, né, orienta a linfa que está acumulando na pessoa para os lugares adequados e aí diminui o inchaço. Ainda é cedo.
a partir de um mês, tá? Mês. E ainda assim, muito importante, porque a gente deu pontos no músculo da barriga. Que nesses Exatamente. casos, o paciente costuma ter um músculo mais flácido e é preciso fazer um reforço. Então, abdominal ou movimentos que eu tenha que mobilizar o tronco, o core, a gente precisa ir com muita calma. Eu diria que até mais, 60 dias em diante. Eu boto 3 meses. Para abdominal, eu falo 3 meses. Dependendo de como está indo o pós-operatório, né? Exatamente. Por isso que eu faço questão de dizer para o paciente que a gente precisa estar se comunicando e conversando, está indo tudo bem, libero mais uma coisa, está indo tudo bem, libero. Não abrir um ponto, né? Tá tendo que cicatrizar de dentro para fora, a gente dá um passo atrás. Um passo atrás, espera o corpo, né, completar o seu processo de cicatrização. Não dá para garantir que vai fazer corrida ou coisas com tempo X, mas de uma forma geral, 2 meses eu começo a ensaiar caminhadas, né, ou musculação para membros inferiores, membros superiores, mas core, tronco, aí diria até mais que 3 meses. Não existe abdominoplastia âncora em 24 horas. Não existe de jeito nenhum. Não, eu concordo contigo. E principalmente tanto abdominoplastia quanto em âncora, devido à aplicatura e tal, eu geralmente abdominal especificamente, eu falo 3 meses pelo menos, porque tem aplicatura, tem que esperar formar, cicatrizar bem, aquela fibrose, tá bem firmezinho para poder voltar à atividade física. Mas sim, vai voltar, um dia vai voltar e tem que voltar, porque aí a ideia é manter e até melhorar. Eu costumo dizer que 50% do resultado eu dou, os outros 50% é o paciente que vai buscar. E aí em mudanças de hábito de vida, porque esse paciente teve uma grande perda ponderal, então ele mudou já os hábitos de vida peso, dele. Né? Eu falei o quê? Ponderal, mas né, ponderal é tão complexo. Grande perda ponderal, tá, tudo bem. Perda de peso, vai. E a gente tem que fingir que a gente é amigo, né? Aqui, né? Tem que fingir. Eu tô fazendo esforço grande aqui. Mas essa parte dos cuidados pós-operatórios fazem toda a diferença para um melhor resultado no futuro. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, 50% é meu e 50% é seu, né? E os cuidados, eles são super importantes. Então, cuidar na alimentação depois, nas atividades físicas, vai só melhorar o resultado. Bom, acho que era isso, que a diferença básica entre a abdominoplastia e a âncora é a parte central, o contorno ali, né? Que a gente estava falando. Que eu acho que é o grande ponto a ser definido em consulta quando o paciente quer fazer uma plástica da barriga e por um acaso teve uma grande variação de peso, e tu falou em 50 quilos e tal. É muito relativo, depende do tamanho da pessoa, né? Mas o que incomodaria mais? Lidar com uma cicatriz que é visível, não temos como negar, mesmo tendo todos os cuidados, e é para o resto da vida. Cicatriz é para sempre. Por outro lado, não ter a cicatriz, mas um contorno que, digamos, né, melhora muito a parte lá de baixo da barriga, mas aqui em cima ainda fica cheinho, né? Então é uma decisão assim, tem que ser pensada e muito importante constar com o seu médico, conversar, primeiro para saber se ele considera que tecnicamente a âncora traz benefício ou não, né? Mas para pensar já antes disso, eu não quero... A maioria não quer a cicatriz, né? Pelo menos na nossa prática não quer. Não quer. Né? Mas, eventualmente, é uma coisa a se considerar. O contorno fica melhor. Legal. E, bom, acho que era isso. Wagner, para quem quiser te encontrar, quer marcar uma consulta contigo, gostou de ti, que é uma coisa fácil, né? Para gostar do Wagner é super fácil. Como é que faz para te encontrar nas redes sociais? Provoca, né? Bom, assim, para quem quiser se interessar em conhecer mais meu trabalho, fazer uma consulta comigo, o contato vai estar aqui embaixo, tá? Eu tenho um Instagram, @cirurgiaplastica.drwagner. Tenho também um canal no YouTube do Dr. Wagner Santos, onde eu tenho outros vídeos com conteúdo sobre cirurgia plástica. Igor, quem gostou de ti, te achou encantador, né? Lembrando Obrigado. que temos agendas diferentes, cada um tem os seus pacientes, então fiquem à vontade de escolher, né? Como é que te encontram e as tuas redes? Bom, no Instagram, acho que é o mais fácil ali, é @dr_igor.rocha. E o contato tem lá no próprio Instagram. E aqui embaixo a gente vai deixar na descrição do vídeo também os telefones para quem quiser agendar. Tá bom, pessoal? Esse foi o Sutilezas da Plástica, um podcast para você que está pensando em fazer cirurgia plástica, para você que tem alguma curiosidade sobre cirurgia plástica e para quem quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo da estética e da reconstrutora.
É um prazer ter vocês conosco. No nosso próximo episódio, a gente vai começar agora os temas de bariátrica, pós-perda de peso, né? No nosso próximo episódio, a gente vai falar sobre braquioplastia. Se você tiver interesse, é só nos assistir ali. A cirurgia do braço. Cirurgia do braço, braquioplastia, para quando tem o excesso de pele no braço. O músculo do tchau aqui. Exatamente. Muito obrigado, pessoal, e até breve.